Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Antimedo Digital. Aqui você elimina os seus medos para entrar em ação e destravar o seu sucesso na internet. Meu nome é Lois Dietrich, a sua coach do digital. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre não é coragem que você precisa para ter sucesso na internet. Você vai entender o que você está precisando na íntegra e isso não é a coragem, pode ter certeza. Ao final deste episódio, você vai ter um desafio e você vai entender como usar o medo ao seu favor. A gente fala de eliminar o medo, mas tem como você usar o medo ao seu favor. E eu vou te mostrar como. Você vai aprofundar cada vez mais no medo para usar isso de trampolim para você entrar em ação. Você vai entender como, fica comigo até o final. Aqui a gente vai falar um pouco da coragem, que não é coragem. Eu vou te mostrar até que coragem não existe. Não existe coragem. Vou te mostrar o porquê não existe coragem. E porquê que você não precisa de coragem, porque ela não existe. Eu vou te mostrar também como... Aqui a gente fala sobre eliminar medos, mas eu vou te mostrar como usar o medo para entrar em ação. E no final vai ter um desafio. Na live que começou segunda, do clube das 5h57, vocês são os guerreiros aqui que querem evoluir, querem crescer e vão pegar códigos pesados e cada vez mais vai ficar cada vez mais pesado e para desbloquear grandes cadeados aí da mente e da vida de vocês. Então, se vocês quiserem pegar esses códigos frescos, estejam sempre na live. Ela fica disponível só um tempo, depois eu tiro e publico na próxima semana. Então, eu vou mostrar como fazer isso. E o desafio que eu falei assim, quem esteve na live de segunda, já criou canal no YouTube, primeiro vídeo, e essa é a coisa mais preciosa, é a ação. Então vamos lá. Coragem. Tem muita gente que começa a falar num modo jargão, que é assim: ah, nossa, eu não tenho coragem de fazer isso. Me falta coragem. Eu gostaria de ter mais coragem. As pessoas têm buscado a coragem e acham que falta coragem nelas para elas entrarem em ação, ou para elas terem sucesso, ou para elas desbloquearem. Elas se acham muitas vezes covardes ou coisa assim e veem isso como opostos. Mas eu vou mostrar para vocês que ter coragem, não existe isso. Sabe por quê? Assim como luz e escuridão. Existe escuridão? Ela existe? Ela não existe. Ela é perceptível, mas o que existe, de fato, é a ausência de luz. A escuridão em si, ela não existe. Não tem como, assim como, por exemplo, a luz, eu posso até sentir o calor dela e eu consigo medir, eu consigo ligar. Existe a luz. Agora, a escuridão não. É a mesma coisa para a coragem. O que é coragem, gente? A coragem, ela é ausência de medo. Então, a coragem, de fato, ela existe? Ou ela é uma utopia da nossa cabeça? E esse é o grande problema, é a grande problemática. Você tem buscado ter mais coragem, você quer ter mais coragem para fazer algo. Só que você está buscando algo que você não pode ter, porque você não vai achar. Ser corajoso é outra coisa, eu vou te explicar o que é isso. Ora, então se a coragem é a ausência de medo, você concorda comigo que a coragem ela é mais no âmbito passivo? Eu não pego a coragem e elimino o medo. Porque a única coisa que consegue eliminar o medo é a ação. A ação elimina o medo.
Assim como a luz elimina a escuridão. Do mesmo jeito, a ação elimina o medo. E aí, eu entro na parte do medo, que é um pouco é bem complexa essa questão do medo, porque falar de coragem é falar de ausência de medo. E para isso eu tenho que falar do medo. O medo, ele é uma ação. E ele pode ser uma ação ativa ou uma ação passiva. O medo, ele pode ser numa ação ativa, positivo ou negativo. E numa ação passiva, também, positivo ou negativo. Como assim, Luiz? Tá complicado isso daqui. O medo numa ação ativa, primeiro, vamos voltar um passinho, né? O medo, ele é como a luz, ele existe, tá? Ele existe no nosso cérebro. Só que existe um paradoxo aqui. Que o medo, na situação atual, ele é uma ilusão. Aí olha que louco. O medo, ele é uma ilusão, mas então ele existe. Como é que funciona isso? Quando você entender o que passa dentro da sua cabeça e como que o medo atua, você vai começar a saber como lidar com ele, porque ele é real dentro da sua cabeça. Antigamente era necessário o medo. Ou até hoje, né, em algumas situações de pessoas que moram numa floresta, na selva, o medo, ele é necessário. Ele é super necessário. Até hoje em dia também é necessário. Você vai atravessar uma rua, você vai andar de carro, você não ultrapassa o sinal vermelho, porque, obviamente, né, você não vai querer correr o risco de ter um acidente. Então, você tem medo de que algo aconteça com você. Então, o medo, ele tem a serventia de nos proteger. Então, o medo, ele é uma forma de proteção. E ele pode ser uma proteção ativa, que é fugir, correr, atacar. Porque pensa em situação de selva, de sobrevivência. Eu tô lá. Vem um bicho me atacar, um animal, qualquer coisa. Eu posso fugir, ou seja, eu entro em ação ativa. Eu corro. Eu posso atacar, eu entro em ação ativa. E isso é proporcionado pela emoção do medo. Então, o medo, ele proporciona ação. E olha que louco! Eu não falei que a ação elimina o medo? Só que o medo proporciona ação. Tá sacando um paradoxo? O paradoxo é aquilo que parece que os dois lados são verdadeiros, né? Ou os dois lados são negativos. Você não consegue sair do e se, o se. Você vai para um lado e vai para o outro. Então, o medo, ele é para proteção. A proteção, ela pode ser ativa ou ela pode ser passiva. Na natureza acontece isso. Por exemplo, tem animais que, mediante um medo ou uma ação de instinto, a gente poderia ficar o quê? Paralisado. É uma ação passiva. É uma ação. Eu estou parado. Não estou fazendo nada, ó. Estou parado. Não deixa de ser uma ação, mas ela é passiva. Certo? Estão me acompanhando? Então, quando se trata de sobrevivência e o medo, ele é real, ou seja, tá vindo um animal me atacar, é real que eu posso morrer ali. É uma questão de sobrevivência, vida ou morte. Então, é real. O perigo, ele é real. Mas isso antes. No tempo de agora, os perigos, eles são ilusões. Nossa, Luiz, mas existe o perigo de ter acidente. Nossa, Luiz, mas existe perigo de acontecer alguma coisa. Existir, existe, mas ele não é um perigo real. Não está ali à frente. Isso daí é algo que eu não posso controlar. Não existe um controle sobre isso. Logo, por isso que é uma ilusão. É uma prevenção de um futuro que é incerto. E por isso a gente acaba ficando aprisionado e paralisado. Uma coisa é eu estar na selva, saber que existe um monte de animais que podem me atacar. E o perigo, ele é real. É real, está ali. Eu estou numa situação onde existem animais selvagens que podem me atacar. Ou estou fazendo um esporte, existe uma situação real que eu posso me machucar. Estão acompanhando?
Mas nos tempos atuais, o medo, ele é ilusório. E aí eu falei do medo ativo e o medo passivo. Medo é uma ação. A ação passiva, a ação ativa positiva é quando eu vou correr e me salvo e vou salvar a minha vida. É quando eu, por medo, eu tenho a ação de proteção e entro em ação positiva, porque ele é real. Agora, tem a ação negativa. Quer ver um exemplo da ação do medo em posição negativa? Eu tô, por exemplo, num relacionamento e eu tenho medo de perder a outra pessoa. Então eu caio numa ilusão de que eu vou perder aquela pessoa. E eu posso ter uma ação reativa, inclusive, é de reação a alguma coisa, mas é uma ação de falar mais alto, xingar, fazer qualquer coisa que seja uma ação mais agressiva. Sair correndo, bater a porta, é uma ação ativa negativa. E aí tem a ação passiva do medo. E tem a ação passiva positiva e negativa. Todas as ações que são positivas, elas são para medos reais, que nos tempos atuais, eles correspondem a mais ou menos 10%, 5%. Porque todo o resto do nosso medo que está na nossa cabeça, ou seja, 95% do medo que está na nossa cabeça, ele é uma ilusão. E a ação do medo passiva é ficar parado. Por exemplo, eu estou com medo, vou colocar uma ação de uma situação de sobrevivência, tá? Vamos dizer que eu fiquei pendurada pela roupa e vou cair de uma altura gigantesca e a roupa está quase rasgando. Eu fico numa ação passiva, parada, porque eu não quero que rasgue mais a roupa. E ela é uma ação positiva, porque vai me salvar, provavelmente. Agora, se eu entro em desespero e entro numa ação ativa do medo, pode ser que eu morra. Tá certo? E é só nessa situação que existe positividade pro medo. De resto, a ação passiva, que é isso que está travando o sucesso de vocês, que é isso que está travando o resultado de vocês, é a ação passiva de paralisia. E a ação passiva de não execução, de não entrar em ação para algo, porque eu crio pensamentos a partir do medo do tipo: tenho medo de perder dinheiro, tenho medo de perder meu emprego, tenho medo de ficar com dívidas, tenho medo de não conseguir, tenho medo das pessoas me rejeitarem, tenho medo do julgamento, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de descobrir que eu não sou capaz, acho que eu já falei. E aí todas as ações de pensamentos começam a surgir a partir do medo. Ora, então assim, coragem é a ausência do medo. Quando você pedir, a partir de agora, eu queria ter mais coragem, não queira ter mais coragem, porque a coragem ela não existe. O que existe é a ação. Ação. Action. E presta atenção, eu vou mostrar um desenho aqui para ser mais lúdica com vocês. Vocês conseguem ver, eu já mostro aqui no Instagram. Conseguem ver aqui? Medo e ação. O medo é o azul, a ação o vermelho. Tá? Aqui no Instagram dá para ver que é medo e ação. Se essa barrinha representasse a quantidade de resultados que você tem na vida, ou de ações, né, de movimentos, muito provavelmente você tem estado mais na zona azul. Lembra que eu falei que o medo é uma ação? Gente, o medo é uma ação. Se vocês não têm resultado, vocês estão entrando em ação de paralisia ou de reatividade. E o foco é no azulzinho. Quanto mais você dá foco para o seu medo, mais você fica parado. E se a coragem é a ausência de medo,
mas a ausência de medo só é proveniente através de ação, o que está faltando para você ficar desse jeito aqui? Mais ação. Não falta coragem, falta ação. E quando eu falo ação, é todo tipo de ação. As pessoas acham que a ação tem que ser extraordinária, incrível. Mas deixa eu falar uma coisa. Você se foca numa ação futura, que isso é outro problema. Você se foca num desejo que não é ação. Na verdade, ação só existe no presente, tá? Ação não existe no futuro, não existe no passado. Ela só existe no presente. Então, se você está colocando o seu pensamento muito no futuro para ações futuras, você está em ilusão. Você não está no modo ativo na sua vida. Você está no modo sonhador iludido. E agora vem um código pesadaço. Quem pegar este código agora, e o da segunda parte, estou dividindo em duas partes aqui. Estou chegando no final da primeira parte. Quem pegar esse código vai começar a entender como construir o seu reino do sucesso na internet. Como construir os seus resultados. Quando eu falo sucesso, eu não sei o que é sucesso para você. E é para deixar assim mesmo. Porque para algumas pessoas pode ser uma coisa, para outras outra. Existem pessoas que entram em ação, vão, agem, vão para frente e voltam à estaca zero. São aquelas pessoas que têm a sensação que avançam e retrocedem, avançam e retrocedem, avançam e retrocedem e parece sempre estar na estaca zero. Você é essa pessoa? Eu vou falar o porquê isso está acontecendo e a partir de agora, você nunca mais... Presta atenção no que eu estou te falando. Quando eu falo, eu geralmente não uso sempre e não uso nunca. Mas se você captar, pegar esse código e destravar na sua cabeça, você nunca mais vai voltar na estaca zero. Never, nevermore. Compreenda. Quando eu caminho, entro em ação, eu crio uma evolução. Eu vou, chego até aqui. Algo acontece, o medo trava, você tem problemas. E o que tem te travado hoje não é o conhecimento, é o seu emocional. Porque se você tivesse inteligência emocional, você avançaria cada vez mais. Mas qual é o grandíssimo erro das pessoas? Elas avançam e não criam profundidade espaçada de tempos em tempos. Você vai entender. Eu não posso falar que eu sou escaladora porque não tenho praticado a escalada. Mas tem uma parada na escalada que vai servir muito e é esse o código que eu quero te passar. Olha isso. Olha o que está acontecendo. O sucesso é o topo. É para cima. Ou para frente. Mas vamos pensar para cima em termos de níveis. Fica mais fácil aqui para entender, tá? Quem está no Instagram. Beleza? Espero que quem esteja no Instagram tenha visto. Você quer subir no topo. Na escalada, tem um negócio que se chama... Quando você começa a escalar, uma via longa, porque a via do teu sucesso, ela é longa. Ela não é um próximo passo. Já começa por aí. Então, alinha a expectativa. Você não vai chegar no topo num salto só. Você vai subir aos poucos.
Ah, Luiz, mas eu já sei disso. Só que você não sabe fazer uma coisa, que você volta na estaca zero. É por isso que você está regredindo. Quando você sobe e começa a subir, na escalada, você sobe e você não tem energia para subir até o topo da montanha. Você sobe um pouquinho e crava uma estaca. Se você está abrindo uma via, e a via é assim, é uma parede lisa, virgem, vamos dizer assim, não tem nenhum ponto de parada. Você tem que subir, ficar na mão agarrado e começar a martelar a rocha. Pá, pá, pá. E você fica um tempo ali, martelando, martelando. Quando pegou profundidade naquele ponto, você para e você descansa, analisa o próximo passo e vai. Esse é o desenho que eu estou mostrando. Você está avançando na sua vida e está esquecendo de criar profundidade. Você está esquecendo de criar esses pontos de parada. Porque você fica olhando o sucesso e vai desenfreado querendo sucesso, querendo ter coragem, querendo ter isso, e esquece de fincar a estaca. De forma que ela seja bem posicionada e firme. E aí, voltando à escalada, sabe o que acontece? Olha só. Você sobe mais um pouquinho e faz o teu marco. Daqui até aqui, vamos falar de forma prática, tá? Você pode fincar, é você que decide quanto você avança e finca a estaca. Mas pode ter 3 metros, 6 metros de distância. Cada vez, quanto mais distante é um ponto do outro, ponto de parada e de firmar e de trazer essa profundidade, mais difícil fica a via. Porque mais eu tenho que me agarrar nas minhas próprias mãos na escalada. E na escalada da vida é a mesma coisa. Você sobe e ficou com 3 metros entre esse ponto e esse. Vamos dizer que você está aqui parando nesse ponto e você tem uma queda. Traduz a queda como: teve um momento ruim, você parou de avançar, você parou os seus estudos no marketing digital, era para você estar bombando no Instagram, não tá, era para você estar fazendo live contínua, você parou as postagens, parou o estudo, parou campanha, parou tudo. Quando você para, você pode ter conseguido cravar essa estaca e você só sossega assim, você fica ali descansando. Você dá aquela respirada e tal, você fala, beleza, vou ficar aqui um tempo. Ou, se você não conseguiu cravar, sabe quantos metros você cai? Você cai 6 metros, porque tem cordada aqui e mais 6 metros para baixo. Só que quando você avança, você já cravou nesse primeiro. Já deu a profundidade. Então, o grande problema é que você está avançando na vida e não está fazendo as suas paradas. Não tá. E o que são essas paradas, Loise? Como assim? De forma prática, eu gosto de dar bastante exemplo, porque, claro, na tua cabeça você está interpretando bastante coisa, você está trazendo para o seu mundo atual, mas eu vou te dar alguns exemplos. Dentro do marketing digital, porque eu falo do teu sucesso na internet. Para você destravar do medo, então você precisa entrar em ação. E aí você entrou em ação, começou a estudar um curso de marketing digital. Começou a avançar, pouquinho a pouquinho. Aí você parou lá na parte de estudo sobre como ter mais engajamento nas redes sociais. E você começa a postar, ter postagens, tal, etc. Nesse momento, é o momento de você parar e se aprofundar no tema. Que é o quê?
eu aprender muito bem de que forma fazer, eu começar a postar bastante conteúdos, eu começar a fazer de forma densa, não de forma superficial. É você começar a criar raízes, você começar a criar densidade nessa etapa. Na etapa do quê? Engajar com um Instagram. Esse poderia ser um marco de estaca, porque o Instagram é uma das ferramentas que faz você ter uma vitrine e as pessoas entrarem no teu negócio através do Instagram. Então você repete, tem repetições de ação naquele ponto. Você não avança para o próximo sem antes aprofundar bem nesse. E eu não estou falando que é uma forma linear de para você visualizar a vida. Obviamente não. Você pode até avançar, estudar de tudo um pouquinho, só que aí você tem que voltar e começar a fazer as suas estacas, os seus marcos, os seus pontos. Seria mais ou menos assim, por exemplo, um estudo dentro do curso seria, sabe o quê? Você, ao invés de começar a subir de corda, você vem com o helicóptero aqui em cima. O topo não é esse o seu topo, é o topo de outra pessoa. Então, é o topo do expert, da pessoa que você está estudando. Então, vamos dizer, eu sei que muitos daqui estudam o Geo Garcia como referência no marketing digital, mas poderia ser qualquer outra pessoa aqui. Você está aqui, você vem de helicóptero e pousa no heliporto dele, pega uma corda e começa a descer de rapel aqui e você vê toda a via. Você visualiza toda a rocha. Só que você desceu de rapel. Isso significa, você estudou o curso inteiro. Estudou todo o curso. Não se aprofundou em nada, porque você não subiu ainda a sua parede. Então, o primeiro passo, inclusive é bem isso que quem escala faz. Ele sobe o topo da montanha por uma trilha, vem rapelando, que a gente fala rapelando, vem descendo de rapel, olhando a rocha, testando, vendo. Depois que ele entendeu a superfície, o que ele vai enfrentar, aí ele começa a traçar plano de ação para subir pelas suas próprias pernas. Logo, para você não voltar a estaca zero, é isso que você vai começar a fazer. Você vai rapelar a via, que é o quê? Destrinchar o curso que você está estudando, entender a superfície, entender o que você precisa, quais são os elementos, aonde você vai ter os momentos de parada, aonde pode ser o momento mais desafiador. A gente poderia trazer uma visão, por exemplo, de guerra mesmo. Se eu quero avançar e tomar posse de uma região, como que o exército fazia para avançar? Ele ia lá, na batalha? Na maioria das vezes era assim até antigamente, mas existia a estratégia de guerra. E uma das coisas que os soldados fazem, ou faziam, ainda fazem, tem guerra aí ainda pelo mundo, é trincheira. E trincheira é firmar a base. Porque firma a base, avança mais um pouco. Firma a base, avança mais um pouco. Só que o bom é que você não está em guerra, você não deve estar em guerra com você mesmo. Você deve estar em momento de explorar um território que é seu, mas que você ainda não sabe como. E que você vai explorar um território do outro através de um curso que é parecido, com os mesmos ingredientes, as mesmas sementes. Você vai pegar ali todos os hacks e vai plantar no seu. Vai fazer o seu. E eu vou te explicar agora como sair do medo e entrar em ação, mas usando o medo ao seu favor. Porque o medo, ele é ação. E como fazer isso, Loise? E aí um pouquinho daquilo que vocês já fazem, inclusive com os leads de vocês, mas não fazem com vocês mesmos. Uma pessoa, ela se movimenta
por prazer ou por dor. Por prazer ou por dor. É a forma de movimento, de ação. E a melhor forma de agir, a mais eficaz, infelizmente, é a dor. E eu falo infelizmente porque deveria ser, quando eu falo prazer e dor, na verdade é amor e dor. Né? Através do amor, o amor traz ação. Mas a gente não age através do amor. Ou raramente. Muitas pessoas podem agir. Eu estou falando de forma genérica aqui. Mas a forma de você agir é pela dor. E o medo, ele é ação. E você pode agir pela dor do grandíssimo medo que você está colocando na sua vida. É agora que outra chave vai cair aí para você. É o momento de reverter a parada toda, colocando mais medo ainda. Tá vendo isso daqui? O que a gente vai fazer? Vamos pegar outro desenho aqui, cadê? Você tem que entrar em ação, certo? Ação para ter resultado, certo? Só que a gente não age tanto por prazer, a gente age por dor. E onde eu posso encontrar bastante dor? Bastante mesmo. Aqui, ó. Nossa, pega esse código. Você vai botar pressão em todo o medo que você está sentindo. Em todo o medo que você está sentindo. Como que você vai fazer isso? Eu vou te mostrar, eu vou falar algumas coisas que você vai se conectar comigo. E eu vou fazer nesse momento. Entra comigo agora, se você até puder e estiver num espaço mais tranquilo, você entra comigo na tua cabeça, na imaginação, tá? A gente vai projetar um futuro de muito medo. Hoje você tem medo das coisas não darem certo. Você pode estar com medo de repetir a história dos seus pais. Você pode estar com medo de não dar uma educação boa para os seus filhos. Você pode estar com medo de não ter dinheiro e não dar certo no marketing digital. Você pode estar com medo de chegar no final da sua vida e não conseguir ter feito tudo o que você queria. Não ter conseguido dar uma vida de conforto para sua família. Você pode estar com medo de não ser capaz. Você pode estar com medo do que as pessoas vão dizer. Você está todo travado. Você está com todos esses medos. E a projeção desse medo que você tem feito, tem se falado na tua cabeça. Todos os dias você tem escolhido entrar em ação para algo que te afasta ou não te aproxima daquilo que você deseja, que é o sucesso na internet. E o que é sucesso na internet para você? É você ter a sua independência financeira, é você conseguir ter o valor equivalente por alguns meses do seu salário, é você conseguir ver as vendas caindo, é você conseguir simplesmente ter a liberdade do tempo, não precisar mais ir para o trabalho, não ouvir mais aquele chefe chato, não ficar mais com aquelas pessoas que você não quer conviver mais. É tudo isso que você quer e tudo isso que você tem medo. Você tem medo de não dar certo. E eu quero nesse momento que você agora, aí cada um vai pensar no seu. Pense durante alguns segundos. Feche os olhos aí dentro da sua casa e pensa no maior medo que você tem. Quais são os medos, né? No maior ou nos 2 ou 3 maiores que tem te bloqueado hoje? Qual é o medo que tem te travado? Será o medo do fracasso? Vai pensando aí enquanto eu falo. Será o medo de não ser capaz, de não dar certo, o medo de perder dinheiro, o medo de decepcionar a família, o medo de continuar e ter a rejeição das pessoas que você mais ama? Qual é o medo?
Pensou? Agora, eu quero que você projete a sua vida daqui 2 anos. Passaram-se 2 anos e você deixou todo esse medo tomar conta de você. O medo te travou durante todo esse tempo. Pode ser difícil você imaginar porque você imagina um futuro melhor, um futuro de sucesso, mas você tem colocado ilusões no futuro como se ele fosse bom. Mas o que vai acontecer é que você vai ficar no mesmo lugar, você vai continuar no mesmo emprego, você não vai avançar no marketing digital e você não vai ter sucesso. Você vai continuar estagnado, porque você alimentou todo esse medo, deixou esse medo te consumir, te paralisar porque você deu mais bola para o que as outras pessoas iriam falar, você ficou tão preocupado em decepcionar a sua família que você nem agiu para aquilo que você queria, você ficou passivo. Você deixou o medo te consumir. Você não buscou conhecimento, você não fez nada durante 2 anos. Aí segura aí, calma, calma, calma. Vai piorar. Daqui 5 anos. O medo só aumentou porque você não comprovou nada. Você não comprovou que você não é capaz, você não comprovou que você iria conseguir enfrentar todos esses medos. Não, você continuou no medo. Aí você olha para trás e vê que você está repetindo a história dos seus pais. Você está falindo o seu casamento, os seus filhos nem te dão tanta atenção assim, você se acha um péssimo pai, uma péssima mãe. Você está caminhando por essa estrada com os passos do medo, deixando o medo te travar, e tua vida está pior do que há 5 anos atrás. Projeta 5 anos na frente. E está difícil projetar isso. Porque você não está começando a acreditar nisso. Você acredita no futuro melhor, mas ele é mentira. A verdade é que você vai continuar estagnado. E aí você vai projetar 10 anos para frente. Quantos anos você vai ter daqui 10 anos? Você vai olhar para trás e vai falar, não fiz nada da minha vida. Eu não fiz nada. Eu deixei o medo me travar, eu fiquei travado em todos os bloqueios que eu tinha. Eu fiquei dando bola para esse medo da incapacidade, eu fiquei travado, eu decidi não fazer aquele curso, eu decidi não fazer aquela aula, eu decidi não investir porque eu fiquei dando desculpas que não tinha dinheiro. E a verdade é que eu poderia arranjar qualquer dinheiro que eu quisesse, só eu não quis fazer, porque eu fiquei com medo de não dar certo, de eu não conseguir, de não servir para mim. E o marketing digital hoje está ultrapassado, porque são 10 anos para frente, as pessoas já até mudaram o disco, já estão falando de inteligência artificial, de outras coisas, e eu estou aqui nem sabendo o começo do início. Nem se fala mais em copywriting, e eu não sabia, não sei nem fazer direito, e já estão falando de coisas novas, e eu estou ultrapassado. É isso que está acontecendo com você lá no futuro. Se você entrou no pensamento junto comigo, você deve estar chorando nesse momento. Se você se permitiu entrar. Você se permitiu entrar nesse pensamento, você deve estar caindo lágrimas do teu rosto. E é isso que vai acontecer no futuro. Essa é a realidade. Você quer isso para a sua vida? Porque a realidade pode ser essa. E eu estou te atormentando, amedrontando neste exato momento, falando, sim, isso pode ser verdade. Por mais que você fique negando, falando, não, o futuro será melhor. Não, é isso que vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Você não tem entrado em ação. E eu vou repetir, a ação está no presente, ela não está no futuro. E não está no passado. As ações que você vai fazer agora, right now, neste momento, vão ditar o seu futuro. Isso tudo que você visualizou pode acontecer. Só que você tem o poder na sua mão, nesse momento, de mudar qualquer coisa no seu futuro. Qualquer coisa. Só que você tem que fazer pequenas ações. Pequenas ações,
e cravar a tua estaca do marco do avanço. E faz mais uma ação e crava a estaca e vai avançando. Enquanto você paralisar e acreditar no medo, ele se tornará real. A ilusão se torna real. E eu fiz você chegar no limite do teu medo. Você quer isso pra você? Quer isso pra sua vida? Fala pra mim. E olha só, eu vou falar algo diretamente para uma pessoa e vai servir para mais pessoas. Eu não vou falar o nome, mas eu vou falar uma verdade. Todos os dias existe uma oportunidade única de você mudar as suas atitudes. Se você não olha para o ontem querendo aprender a fazer melhor hoje, hoje você vai falar a mesma coisa que você falou ontem. E ontem você falou a mesma coisa que você falou antes de ontem. E antes de ontem você falou a mesma coisa que você falou antes e antes de ontem. E todos os dias você tem trazido desculpas. Falando assim. Não, mas veja bem, é porque está muito corrido hoje. Está muito corrido. Eu tive que fazer A, B e C. E por conta disso, eu não fiz as campanhas no Facebook, eu não publiquei os posts, eu não estudei. Sabe como é que é, Luíse? Tá muito corrido. É isso que você está falando todos os dias. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando para você. Se todos os dias estiver corrido, não existirá um dia do milagre em que não vai estar corrido. Não vai ter um dia em que você vai ter uma brecha na sua agenda. A sua agenda sempre será preenchida por todas as atividades que você decidir fazer no dia. É você quem decide fazer o trabalho que você está fazendo, que está sustentando a sua família hoje, ou fazer, eu não posso falar palavrão, mas o katsu do marketing digital, ou um pouquinho pelo menos. Você tem deixado de entrar em ação milimétrica, no mínimo, usando justificativa que está corrido. Não, mas aqui é meu ganha-pão. Cara, você nunca vai mudar do ganha-pão para a tua liberdade financeira ou para a tua renda extra, enquanto você não virar a chave. E eu vou contar uma coisa para vocês. E dane-se, porque também não sou mais CLT, não tenho nada o que dever para ninguém. Quando eu decidi que eu não queria mais a minha vida de CLT ou a minha vida de escravatura, a prioridade dentro da minha cabeça mudou. Eu passei a ser prioridade. Antes eu dava prioridade para minha empresa, para o meu trabalho. Só que o trabalho que eu fazia não era o que eu gostava. Então a prioridade na minha cabeça mudou. Só que veja, gente, eu ganhava até meu último salário foi de 10 mil reais, com bônus anuais de 20 pila. Deixar um salário de 10 mil, vocês estão com medo de deixar um salário de 1.000.000? 2.000? Isso não é nada. 10 mil já aprisiona. Né? Se 2 mil está te aprisionando, imagine mais. Eu tinha um salário de 10 mil. Era isso que pagava minhas contas. Só que eu não queria mais isso. Só que precisava do salário. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar prioridade na minha cabeça para aquilo que eu queria. Eu pensava todo santo dia como que eu poderia avançar um pouquinho mais no que eu queria ser. Só que o que significa mudar a prioridade? Eu deixei de fazer as coisas do meu trabalho? Não deixei de fazer. Eu entregava o mínimo. O mínimo eu entregava. Só que sabe o que eu fazia? Durante o dia,
O que as pessoas têm feito? Elas trabalham 8 horas por dia, certo? 8 a 9. Eu trabalhava 9 na época. Era o fixo. As pessoas usam essas 9 horas para trabalhar 100% para a empresa. Sendo que todo mundo sabe que ninguém trabalha 100% no trabalho que deve trabalhar, porque o ser humano não consegue, foram feitos testes e mais testes que você não consegue produzir de forma em alta performance mais do que 2 horas super hiper concentrado. Então você dilui isso em 9 horas e acha que está trabalhando. Então, quando você vê na íntegra mesmo, você está como que fala? Jubilando, não sei como é que fala, mas você está deixando de fazer o seu trabalho numa ilusão de que você está fazendo o trabalho. Porque durante o trabalho você olha no YouTube, você olha o WhatsApp, você vai aqui, conversa ali, você joga o seu tempo fora. Efetivamente você está trabalhando muito menos que isso no seu trabalho que te sustenta hoje. Só que você fala assim, eu só tenho tempo para o marketing digital depois das 6 horas da tarde. É uma grande de uma mentira. Porque você não sabe administrar o seu tempo. Você está jogando o tempo fora. Começa a encaixar coisas na sua jornada de trabalho atual, de forma que você abrace o teu desejo de sucesso na internet, seja ele qual for, 100%. Enquanto você não fizer isso, você vai ficar preso, enjaulado no CLT. Nossa, Loise, mas e se meu chefe vê? Tem uma mágica que acontece quando você fala a verdade para as pessoas. Quanto mais verdade você fala de forma sincera e honesta, mais as pessoas querem você perto e, de certa forma, é um saco, porque você quer se livrar daquilo. Eu falava para o meu chefe, eu não quero mais trabalhar aqui, o meu tempo nessa empresa chegou ao fim, está chegando ao fim, eu preciso deste trabalho, mas eu estou fazendo isso, isso e isso. Estou caminhando por esta direção. Sabe o que ele me falou? Ele olhou para mim e falou, fora, demitida. Não, sabe por quê? Eu fazia o meu trabalho. Ele falou, me deu os parabéns. Falou, olha, vamos deixar os combinados certos, né? O que é combinado não deixa cair o pratinho. Se você quiser sair um dia inteiro para fazer curso de culinária, fica à vontade. Olha o que ele me falou. As pessoas criam um medo de falar com o chefe, porque acham que o chefe... Você não está entendendo, Luísa? O chefe é assim, assado. Dane-se. É a sua vida ou você vai ficar travado no medo de novo? Porque enquanto você não entrar em ação, meu bem, você está ferrado. Então, assim... Para de mentir para você mesmo, seja honesto, fale a verdade e simplesmente fale. E aí o que aconteceu na empresa foi que, olha que grande saco, né? Tipo, não tinha, eu queria ser demitida e eu não era demitida de jeito nenhum. Eu deixei de ir na empresa durante um mês inteiro. No momento máximo de revolta meu, porque a empresa era presencial, ela não tinha cultura home office, ou ficar em casa, trabalhar de casa. Eu não avisava ninguém, eu não ia, eu simplesmente não ia. Só que eu trabalhava e entregava todo o trabalho que eu precisava entregar. E quando o chefe ligava, eu falava, oi, Lô, você está no escritório? Eu falava, não. O que você... não, mas eu tô aqui online, não tô fisicamente aí, não. Eu só falava isso. Ele não tinha nem coragem de me perguntar, mas onde você está? Você está em casa? Porque existe uma parada mágica aí que vocês também estão deixando de fazer. Sabe o que é? Chama-se posicionamento. Vocês não se posicionam. Vocês ficam em cima do muro com medinho do que os outros vão dizer e não se posicionam, não sabem nem quem vocês são.
Se eu der uns chacoalhão aí em cada um que está aqui assistindo, ou você está assistindo gravado, quero ver se a base é firme. A base só é firme quando a tua autoimagem está alinhada com aquilo que você pensa. Fica aí o último insight do dia de hoje, que é um antídoto, ele é produzido com o próprio veneno. Sabe como é que é feito um antídoto de cobra? Pega o veneno da cobra, põe num sangue de cavalo, deixa ele acho que coagular, e tem o processo de tirar a produção do anticorpo, né, daquela célula. Eu não sou cientista, tá? Então, perdoem cientistas aí que estão ouvindo. Estou falando de forma bem básica, mas produz ali as células que combatem o veneno. Vacina. Vacina é isso, sabe? Você toma vacina, você toma um vírus no teu braço, só que não direto. Ele é colocado em laboratório com algumas substâncias que combatem esse vírus, produzem essa substância que é que tem os anticorpos, o antídoto, a vacina, daí não ficou o anti, né? Mas anti-ação do vírus. Então, um antídoto para o seu medo é você colocar um pouquinho de medo, entrar em ação. Você vai ver que a ação vai combater o seu medo e que o medo quase que é uma ilusão, porque você fala, eu não sei se eu sou capaz. Você vai entrar em ação, vai fazer acontecer e vai falar, olha, não foi tão mal assim, eu vou fazer mais um pouquinho. E aí você vai produzindo esses anti-medos, que nada mais é do que a sua ação diária. E aí fica o desafio. Meu desafio para você é o seguinte: você vai pegar o medo aquilo que você tem travado hoje, pensa em algo que você tem adiado, postergado, deixado para frente todo o tempo, porque tem alguma justificativa que você se fala na sua cabeça e ela é sim um medo. Você vai pegar essa uma coisa, que você sabe o que é essa uma coisa. Você sabe. E você vai entrar em ação, vai executar um pequenito passo, pequeno. Durante 3 dias, você vai ter, é o antimedo 3D, gente. 3 dias de comemoração. Hoje você vai entrar em ação, que te leva um pouquinho mais perto do teu objetivo. Mas daquilo que você tem postergado. E quando eu falo pequena ação, às vezes é um estudo, é uma leitura, são 2 minutos. Às vezes você está deixando de ler um livro e está postergando e você vai ler 2, 3 páginas só. Aí você vai querer ler mais. E cada dia que você entrar em ação, durante esses 3 dias, você vai comemorar. Você vai falar, yes, faça até o gesto, yes, fiz, check. E aí você vai, só para a sua coach do digital, ficar ainda mais feliz e te incentivar mais, tira foto, grava o vídeo, faz alguma coisa, mas me marca nos stories do Instagram para eu saber que você está entrando em ação e saindo do medo. Valeu? Códigos pesados dessa live, hein? Pesadaços. E eu espero vocês, Clube 557, toda segunda e quarta. Eu espero vocês na próxima semana e os posts dessas pequenas ações que vocês vão fazer, tá bom? Para quem ficou até agora, agradeço de coração. Até a próxima.